O Genivaldo falou que vai colocar a preparação que eu fiz no aviso do nosso cantinho. Então, é o capítulo 13 do livro Rumo Certo, viu, Antônio? É muito boa a lição. Foi muito, muito rica e tem muita. Não tem um acaso, né? Pois é. Foi muito dentro do contexto que nós estudamos hoje também. Muito bem. Se não me engano, nós paramos no item 7, né, que vão definindo para nós, né, pelo Kardec, a questão dos bons espíritos, né, e dos maus espíritos, dos espíritos levianos e assim por diante. Lembrando sempre assim, nós não vamos, né, ficar mudando as palavras, estamos usando as palavras espírito bom e espírito mau, no sentido assim, o espírito mau é aquele que ainda se compraz do mal, que ele realiza, né, ações deliberadamente maldosas. São espíritos ignorantes? São. Né? Os bons espíritos são aqueles espíritos que vão sempre procurar nos trazer o bem. Então, é só esse o aspecto que a gente está usando, que eu tenho certeza que quando a gente estuda o Kardec, a gente entende esse aspecto. Né? Então, lembrando que, se não me engano, no livro Seara dos Médiuns, o item que o Emmanuel chama é o item 10, né? Desculpa, é a questão 10 do item 267, né? Nós vamos chegar lá. Né? Mas, se não me engano, é isso que nós estamos. Estamos aqui falando sobre os bons espíritos. É correto. Muito bem. Aí a minha pergunta é se nós estamos aí com a nossa leitora mor e se ela pode ler para nós. Estou sim, Eduardo, posso. Ótimo, obrigado. Nós lemos o 7º, né, semana passada, então hoje começa o 8º. Isso? Ah, é? É. Então tá bom. Então vamos lá. Pelo menos foi o que eu marquei aqui, não sei se está todo mundo de acordo. É que eu marquei o 7. Só para. Quer que eu leia de novo o 7? Isso, Então, tá. lê para nós o 7, por favor. Então tá bom. 7. Os bons espíritos só dizem o que sabem, calam-se ou confessam a sua ignorância sobre o que não sabem. Os maus falam de tudo com desassombro, sem se preocuparem com a verdade. Toda heresia científica notória, todo princípio que choque o bom senso, aponta a fraude, desde que o espírito se dê por ser um espírito esclarecido. Então, eu queria chamar a atenção aqui para dois aspectos que eu acho muito importante, né, nós entendermos. Vejam, o Kardec escreve assim: os bons espíritos só dizem o que sabem, calam-se ou confessam a sua ignorância sobre o que não sabem. Então, vejam a importância do que ele está dizendo aqui. Um bom espírito não é um espírito superior, é um bom espírito, é uma pessoa que faz o bem, tal, mas não é perfeito. E aí, esse espírito vem e nos esclarece sobre pontos que, para ele, agora já são pacíficos e estão, né, dentro da verdade superior. Não é? Aquilo que eles não sabem, eles vão dizer: nós não sabemos nada sobre isso. É interessante a gente pegar o próprio Emmanuel,
né? E você vai ver em vários aspectos, em várias posições do Emmanuel, ele dizer isso daqui não nos é dado conhecer, né? Por quê? Porque na posição espiritual em que ele se encontra, e nós o consideramos muito superior a nós, né? Tanto que ele participou da equipe do Espírito da Verdade, quando da implantação do Espiritismo, ele não sabe tudo. Ele não é espírito perfeito, não é? E tinha coisas que ele não sabe. E é tranquilo em dizer, né? Então, o bom espírito, ele não necessariamente é um espírito superior, um espírito, né, que já sabe tudo, não sabe. Primeiro aspecto que eu queria chamar a atenção. E o outro, né, é que há, há espíritos que vêm e se comunicam e têm a intenção deliberada, né, de causar problemas. Veja, suponha uma pessoa que não conheça nada do espiritismo, pega um médium desavisado, um médium que não estudou, aí vem um espírito e escreve uma baboseira qualquer, que claramente aquilo ali não faz sentido nenhum, certo? Do ponto de vista científico, ou coisas que os espíritos, os cientistas já mostraram que aquilo ali não ocorre do jeito que o espírito está descrevendo, mas veio dos espíritos. E aí, os detratores da doutrina vão chegar e falar assim: vir, olha aí, ó, olha o que vem dos espíritos, olha que porcaria que vem dos espíritos, né? Então, é fundamental que a gente se prepare para receber as comunicações e se prepare para poder dar comunicações, né, sem a presunção de que todas as comunicações que virão por nosso intermédio, né, são comunicações verdadeiras, são comunicações que venham de espíritos superiores ou bons espíritos. O que importa é o conteúdo e a capacidade do médium de aceitar o escrutínio, aceitar, né, o estudo sobre o assunto que ele trouxe, né, uma crítica razoada sobre o assunto e dizer, olha, por tais pontos, assim, 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 não tem jeito. Essa mensagem aqui é uma mensagem que não provém de um bom espírito. E o médium aceitar isso, geralmente, né, um dos problemas que nós falamos hoje é o do orgulho, né? Então, nariz empinado. O médium fica todo melindrado porque alguém falou alguma coisa da comunicação que ele recebeu, da, do livro ou do texto que ele recebeu e assim por diante. Então, é muito importante esse item número 7 aí. Ok? Era isso que eu queria chamar a atenção de todos. Desculpem. Podemos ir em frente agora. Se ninguém tiver nada para falar. Não, então é o item 8. 8. Reconhecem-se ainda os espíritos levianos pela facilidade com que predizem o futuro e precisam fatos materiais de que não nos é dado ter conhecimento. Os bons espíritos fazem que as coisas futuras sejam pressentidas, quando esse pressentimento convenha. Nunca, porém, determinam datas.
A previsão de qualquer acontecimento para uma época determinada é indício de mistificação. E aí, pessoal? Aí já me veio Nostradamus. Tem o Nostradamus, mas tem outros, não é? O que o pessoal pensa a respeito disso? Veja, o Kardec está sendo muito direto, né? A previsão de qualquer acontecimento para uma época determinada é indício, não quer dizer que é, mas é indício de mistificação. Edu, meu, Oi. meu entendimento é que a, a, os acontecimentos não são determinísticos. Não é assim, olha, eu nasço, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, depois vai fazer isso, depois vai fazer aquilo. Então é assim, a gente vai construindo a nossa vida dadas as nossas escolhas e o nosso livre-arbítrio. E isso para o conjunto inteiro da humanidade, não é? Então, como é que alguém pode prever algo que vai acontecer? Então, para mim, não vai muito na lógica, né, daquilo que eu entendo. É Pois assim é. que eu vejo. Então, mas aí vem aquela questão assim, né? Quando os, os médiums, e está cheio de médiums, recebem informações, tal, e nós estamos vendo aí, ó, nós temos um monte de médiums e tem um monte de gente aqui mesmo no nosso grupo, né, que acha que realmente o mundo de regeneração vai ocorrer em 2050, certo? Porque eles leram isso em algum texto de algum médium. E aí a nossa pergunta fica para todo mundo. Isso é verdadeiro ou não? Não estou, veja, eu não estou querendo trazer polêmica. Eu estou falando para precisamos refletir, Eduardo, tanto do ponto de vista do médium, quanto do ponto de vista dos espíritos. E aí é que vem a importância de nós estudarmos todo o conteúdo que vem dos espíritos e nunca ficar preso numa coisinha ou noutra. Esse é o ponto. Kardec, lá no primeiro item na primeira questão do item 267, ele fala: a gente precisa ter bom senso. Quem que ia falar alguma coisa aí? eu ia trazer esse ponto, que isso é um ponto importante para a nossa avaliação. Né? Nós temos um programa Pinga Fogo, é o próprio Chico Xavier falando, quem quiser procura lá na internet, né, quando ele fala da data limite. Ele define uma data, né, nós ganhamos uma moratória de 50 anos, se não houvesse guerra nem nada, nós entraríamos num processo de transição. Né? Aí depois vem essa questão de 2050, vem toda essa polêmica. Mas aí fica a questão da data limite. Isso aí eu ouvi o Chico. Isso aí está lá. Isso aí não é fake news. Né? Quem vê o Pinga Fogo está lá, claramente. 2050, aí já eu não vi. Eu não me lembro de ter visto. Mas ele não... Você inicia um processo, não está dizendo que o processo termina. Né? É o início de um processo, 50 anos. Aí nós temos essa grande questão que está aqui no item 8, né? O próprio Kardec deixa isso claro para a gente. Como lidar com isso? Né? Eu vi o Chico, está lá, documentado. Então, é isso que precisa do bom senso. E nós precisamos usar do bom senso, ou analisar o que o Chico falou, que eu entendi, que nós recebemos realmente um processo de moratória. Não houve essa danada guerra mundial, nuclear, né, Terceira Guerra Mundial,
E agora a gente entra no processo onde muita coisa vai acontecer. E, por coincidência, a pandemia começa mais ou menos no meados, né, de 2019, lá em Wuhan, né? A gente começou a pensar, o pessoal começa a fazer ilações, mil e tudo. Mas o que eu olho sempre, Eduardo, é que eu fico pensando o seguinte: qual é o grande desafio nosso? É o interno. A gente quer sempre tratar do externo, não é isso? E a gente nunca quer cuidar do interno. Então, para eu me fazer direito de ficar num planeta em regeneração, não é regenerado, em regeneração, eu preciso ter alguns requisitos, né? Então, esses requisitos que as pessoas precisam ficar preocupadas, para não se transformar, vamos dizer assim, num processo de exilado, né? E isso, muitas vezes, não é considerado. Eles imaginam um processo mágico. E o bom senso diz que a natureza não dá solta, as provas estão aí, né? Então, é interessante você levantar essa questão, ela é polêmica, né? Tem uma pessoa que eu gosto muito, o Geraldinho, o Geraldo Lemos, eu respeito ele muito. Ele conviveu com o nosso querido Chico, ele traz algumas notícias, mas nós precisamos, cada um individualmente, trabalhar e ver a conclusão, né, que ele tira de todas essas informações. Porque ele está dizendo que é indício, não está dizendo que é. Esse é o ponto-chave. E por isso que nós precisamos agora. O trabalho que ele colocou aqui para a gente, que eu achei muito bonito, os bons espíritos só dizem, calam-se e confessam, né? A ignorância, que não sabe. Outra coisa que a gente vê também nas mensagens faz com que coisas sejam pressentidas quando esse procedimento convém, nunca, porém, determinam datas. Perfeito. O que os bons espíritos fazem com a gente é botar a gente para pensar, não é isso, Eduardo? Nunca, gente. Nunca com força. E não dão resposta definitiva. Exatamente. Esse é um ponto-chave. Por isso que a gente, sempre que estudar, tem que ter essa questão do bom senso. Analisar toda a produção. Então, e é muito interessante, né? No livro dos médiuns, tem aquela frase fatídica, né? O melhor médium é aquele que é menos enganado pelos espíritos. E aí a gente fala assim, nossa senhora, mas será que o Chico Xavier foi enganado pelos espíritos? Será que um Divaldo Franco, uma Ivone Pereira foi enganada pelos espíritos? É possível acontecer? É claro que é. É claro que é. Eles estão encarnados, eles estão vivendo num planeta de expiação e provas, né? Com todas as necessidades de crescimento e chances de crescimento espiritual, como nós mesmos. Então, eles estão sujeitos a tudo aquilo que nós estamos sujeitos. Só um espírito puro, no meu entender, como Jesus, é que eu não acredito naquela questão de tentação do espírito que levou ele para um lugar, que levou Jesus para outro lugar, e assim por diante. Imagina, com a superioridade moral de Jesus, se ele vai permitir que o demônio o leve para um lugar ou para outro, para o tentar. Imagine. O bom senso me diz, isso não pode acontecer. Agora, todos os demais, como nós, somos sujeitos, sim, a fraudes, a mistificações e a enganos. Podemos ser enganados. Quer isso dizer que nessa questão, né, que eu coloquei, que o mundo de regeneração já está aí, dado que a moratória de 50 anos seria a partir de 1969, quando o homem pisou na Lua? Mais ou menos essa é a ideia. O Eduardo,
Uma coisa que eu fiz foi pegar aquela passagem, são chegados os tempos, que está na Gênesis, e lê-la com cuidado. Que ali ela traduz alguns sintomas do momento de transição. Aumento de suicídio e tal, papapá, a questão desse confronto, aí você começa a pegar esses quer dizer, você começa a estudar a questão também, né? Agora, o grande desafio é como nós vamos nos preparar, né? Se seja agora ou no futuro, como nós vamos nos preparar para essa nova etapa, né? Eu acho que esse é o grande ponto, né? Existe algum outro caminho que não seja a nossa transformação moral? Não tem, Não tem. pronto, não adianta, pode chorar, mas não tem. Tinha alguém no nosso cantinho querendo falar também, Eduardo? Desculpe, vai lá. Não, foi feita a fila, eu estava na primeira ponta, depois tinha outra pessoa. Tá bom. Alguém do nosso cantinho aí? Acho que desistiu. Oi, não. Eu só queria acrescentar que a gente lê, né, e a gente ouve algumas coisas, eu acho que não de previsão de futuro, mas existem as probabilidades, né? Então a gente está lá escolhendo, fazendo péssimas escolhas, péssimas escolhas. Então, o nosso mentor espiritual, os espíritos que cuidam da gente, eles veem a probabilidade daquelas nossas escolhas darem num determinado ponto, vamos dizer assim. Não que a gente também não possa mudar no meio do caminho, mas eu penso que existe sim algumas coisas que são. Eles podem nos ajudar com probabilidades, entendeu? Escolhas em cima de escolhas, em cima de escolhas, que vai te levar num determinado caminho. Eu só queria acrescentar isso, não questão de prever futuro. Prever futuro não, mas sabe essa probabilidade? Olha, você abusa da bebida muito. A chance de você ter um problema, sei lá, no fígado, não sou entendida disso, ela é grande. E assim como todas as outras coisas. Eu penso dessa forma, pelo menos. Não sei se acrescentei ou se atrapalhei. Não, eu acho que você acrescentou, lembrando uma coisa importante, né? Logo no início aí, o Alexandre falou, né, sobre a questão de nossas vidas, né, não serem determinísticas, né? Ou seja, não está previamente definido tudo, embora quando a gente leu no livro Missionários da Luz sobre a reencarnação do Segismundo, se alguém aí não conhece, pega lá a partir do capítulo 12, no livro Missionários da Luz, né? O Alexandre, que é o mentor que está dirigindo a reencarnação, ele faz uma escolha de determinada característica, vamos dizer assim, encontrada num determinado espermatozoide, que ele dá energia diferenciada e o espermatozoide ganha a, a corrida e fecunda o óvulo, né? E essa característica é assim, olha, devido aos processos kármicos, né, do Segismundo, está previsto que aos 50 anos, mais ou menos, ele vai ter problema cardíaco. Mas não está determinado que ele vai estar, que ele vai ter. Por quê? Nós temos o livre-arbítrio. Esse é um ponto fundamental da doutrina espírita que nós precisamos entender. E por termos o livre-arbítrio, nós determinamos o nosso futuro. E ao agir completamente no bem e assim por diante, nós, o Segismundo, por exemplo, no caso que eu estou dando exemplo, né, ele pode não ter tido problema cardíaco.
porque, né, o bem feito em benefício do próximo, sem nenhuma é, espera de vantagem, de gratidão do outro e assim por diante, dirimiu o mal que estava nele, né? Terminou aquela. E ele pode não ter tido o problema cardíaco exatamente pelo procedimento dele no bem. Então, é nesse sentido, né, que esse aspecto que se comenta sobre o determinismo, né, sobre o que a gente chama de destino, não está definido. Agora, como a Alessandra falou, olha, não tem o que fazer. A gente mesmo, quando pega uma pessoa, né, de nossas relações que fuma demais, que fuma desde criancinha, oh, vai ter um problema lá na hora da morte, meu, vai ficar com efizema pulmonar, quase certeza absoluta. Pode não ficar? Pode. Pode. Mas a chance de ter é muito grande, assim como a pessoa que abusa do álcool, que bebe todo dia, né? Ainda mais acima do limite e situações semelhantes, a chance de ter problemas, né, no sistema hepático é grande. A chance de se vincular a espíritos que pensam, sentem e vivem a mesma situação dele, né, é imensa. E ele pode se tornar, na verdade, presa de espíritos maus, de espíritos que sentem e pensam como ele e usam a bebida alcoólica, se utilizam dele, né, para o seu vício espiritual, que continua no plano espiritual. As chances são grandes. Agora, você imagina, né, um espírito muito elevado que olha ó, o andar da carruagem na Terra, da grande maioria dos espíritos. A chance de termos uma guerra nuclear foi grande, foi muito grande. Ela ainda existe, muito séria a situação, né? Agora, vai ter? Bom, se a humanidade não conseguir se regenerar, pode ter sim. Aí, para onde que vai acontecer? A gente vai sumir? Não. Vai depender de cada um. Aquilo que você fez, certo? É seu. Fez o bem? Sim. Fez mais mal do que bem? Sim. Então, olha, a chance de você ir para um mundo em que a vida seja mais ligada eu vou colocar sempre essa questão entre aspas, ao mal, é grande. Maior do que você ir para um mundo em que o bem predomine. A cada um de nós, segundo as nossas obras. Agora, esperamos que, ligados às falanges dos espíritos superiores, à falange de Jesus, que a gente consiga efetivamente fazer um trabalho diferente e fazer um mundo melhor. Mas só depende de nós. E aí, as predições, os pressentimentos, podem ser importantes? Bom, pode, os espíritos podem nos fazer pressentir determinadas situações que podem nos colocar em risco e sermos avisados. Mas a decisão de aceitar ou não é nossa, sempre. Não é? Então, espíritos superiores, como ele disse aqui,
nunca determina nada. Mas podemos, sim, ser alertados sobre nossas condutas e sobre as consequências delas. E lembrar, olha, presta atenção, porque pode acontecer alguma coisa, esteja preparado. Qual que é a preparação? É a ação no bem, é a oração, é a vigilância. É isso. É como eu penso, gente. Sabe, Edu, te escutando, me dá, me diz assim, meu bom senso, que a gente precisa se preocupar menos com essas coisas, porque, na verdade, a única coisa que é fundamental é o nosso aprendizado, efetivamente. O nosso, não é? O de cada um de nós. Então, essa questão de, olha, o amanhã, o que vai acontecer daqui a 50 anos, bom, se tiver uma guerra nuclear e o planeta explodir, é o que é, não é? E nós vamos estar aonde estamos, não é? Então, o importante a gente, eu acho que o fundamento, assim, pelo menos do jeito que eu vejo, é a gente aprender, a gente praticar o bem, né? A gente olhar Jesus, né? E tentar caminhar nessa lição de amor para aprender a amar, não o amar de Jesus, não é? Que é diferente do nosso, não é? E, e seguir, porque é isso que temos, não é? Somos espíritos imortais. Se a Terra explodir, nós vamos morar, vamos viver em outro planeta. Ponto. É isso. É isso. É só assim. Muito bom. Oi, tem alguém que quer falar antes, Antônio? Não, eu só ia acrescentar o que o Alexandre já acrescentou. Acho que muito, muito mais do que orar, passou da hora a gente começar a praticar tudo que a gente sabe, né? Eu ouvi essa semana numa aula aí que eu acompanho, o rapaz falando assim, que se, pelo conhecimento que ele tem, ele podia já ser espírito puro, pelo conhecimento. Agora, e os nossos sentimentos, a nossa prática no dia a dia, né? Pegar esses conhecimentos e transformar a nossa prática, eu acho que esse é o grande desafio. A prece é importante? Importantíssima, mas só ficar, né, na prece, acho que não dá mais, eu acho. Mas o Alexandre já falou, já. Antônio. Eduardo, eu estava lembrando do livro A Caminho da Luz, né? Eu acho que é um livro assim com uma reflexão desse momento. Eu observo o seguinte: esses movimentos, apesar do trabalho individual, a gente faz parte de uma grande família, né? Então esses movimentos são uma família, né? A questão da afinidade. A gente observar muito bem essa questão, por exemplo, se a gente infelizmente entrar num conflito de proporções mundiais, e houver realmente desencargos coletivos pesados, e houver essa separação, né, entre aqueles que estão voltados ao mal, como aconteceu lá em Capela, a gente vai de montão, né? E vai em grupos, né? Isso que é interessante a gente entender. A evolução não é algo assim. O trabalho é individual, mas a evolução se faz também dentro do contexto de família, né? São as nações, né, de certa forma. É muito interessante o livro A Caminho da Luz, nesse momento que nós estamos vivendo, né? A gente fazer uma reflexão. E as características de cada povo, né? O hindu, o egípcio, a questão dos que estavam aqui na Terra, os asiáticos, é muito rico. Eu estava lembrando, estava vendo o desenrolar da nossa conversa, estava lembrando desse livro. Eu sempre cito ele, né? E o pessoal já deve estar cansado, careca de saber. Mas é isso mesmo, Antônio. É uma coletividade, sim. Mas mesmo quando quem está estudando o livro Obreiros da Vida Eterna, né? Está vendo lá, a Zenóbia é um espírito nobre que está dirigindo a casa transitória e vai atuar em benefício de um espírito muito próximo
Perdão, eu estou com um problema de tosse, não peguei água. É, e ela vai ajudar alguém que é um espírito muito atrasado, muito preso às atividades no mal, mesmo. Havendo uma separação, havendo uma questão de destruição da vida que nós conhecemos na Terra por causa da ação do próprio homem, né? A chance de separação imediata desses espíritos menos felizes e dos espíritos mais adiantados será grande. Não quer dizer que esses espíritos mais adiantados não poderão vir e ajudar no novo habitat que teria esse espírito, né? Ao seu progresso, mas não estariam vivendo nas mesmas condições. O exemplo é o livro Renúncia, né? Da Alcione. Isso. É o exemplo de tudo que você está falando aí para nós. Exatamente. Muito bem. Vamos em frente. Nossa Senhora, ficamos muito tempo nesse negócio, hein? Vamos lá. Item 9. Desculpem eu trazer essa polêmica, tá ok, gente? Não é a intenção. A ideia é reflexão importante sobre o conteúdo do Livro dos Médiuns, né? E as suas consequências morais, que é o que tem no nosso Seara dos Médiuns. Vamos lá. Item 9. Os espíritos superiores se exprimem com simplicidade, sem prolixidade. Tem o estilo conciso, sem exclusão da poesia das ideias e das expressões. Claro, inteligível a todos, sem demandar esforço para ser compreendido. Tem a arte de dizer muitas coisas em poucas palavras, porque cada palavra é empregada com exatidão. Os espíritos inferiores, ou falsos sábios, ocultam sob o empolamento, ou a ênfase, o vazio de suas ideias. Usam de uma linguagem pretensiosa, ridícula ou obscura, à força de quererem pareça profunda. Para todos que estão aí, a gente recomenda o livro Obreiros da Vida Eterna, no capítulo que ele fala sobre o templo sublime, em que um espírito muito adiantado, que é o Asclépios, vem, né, e conversa com os membros das equipes que iriam sair da casa transitória, vinham até a crosta terrestre para auxílio em diferentes campos de atuação, né? E aí ele permite que as pessoas façam perguntas. E para todas as perguntas, ele tirava um trechinho do Evangelho e, pum, colocava ali. Concisão, direção, né? Sem nenhuma dúvida, tá? A resposta estava naquele versículo, naquela frase do Evangelho. E aí a pessoa ficava, mas você não pode falar um pouco mais? Tal? Aí ele ia e discursava um pouco mais. Mas o essencial, a informação essencial estava ali. E é isso que o Kardec está chamando a nossa atenção, né? Os espíritos superiores, quando eles escrevem de maneira clara, sem deixar dúvidas, são explícitos, são concisos, ou escrevem pouca coisa, mas aquilo que eles escrevem é o essencial para a sua compreensão do assunto, né? Não usam linguagem empolada, não, eles usam, vamos dizer assim, a linguagem, no caso lá era o francês, né? Mas podia ser um espírito
de Portugal, um espírito no Brasil, escrevendo para brasileiro. Vai usar o português correto e tudo. Ele é conciso, direto, sem dúvidas, sem deixar dúvidas. Essa é a característica das escritas ou da fala de um espírito superior. Já os espíritos inferiores, dos levianos, ao contrário, se eles querem se passar por eruditos, eles vão usar um monte de frases que ele fala, e você fala, o que ele falou que eu não entendi nada? E isso acontece muito em centros espíritas, em que o espírito vem, começa a falar um monte de coisa, e as pessoas acham até bonita a forma e tal, mas olha, não entendi nada do que o cara falou. Né? Mostrando que, infelizmente, né, ainda existem médiums que precisam estudar um pouco mais a doutrina, certo? E se deixar enganar pouco por espíritos dessas categorias. E nós que estamos estudando a mediunidade, precisamos ter clareza de que aquilo que nos chega às mãos pode ter, né, problemas sérios de confiança ou desconfiança daquilo que está escrito. O espírito, se você não entende uma coisa que um espírito fala para você, por exemplo, você vai lá na sala 1, o espírito vem, ele não fala direto uma coisa, mas ele fala uma coisa que você sabe do que ele está tratando, mas será que é isso mesmo? Um bom espírito que esteja ali dando conselhos, ouvindo a nossa situação, né? Ele não vai ficar bravo se você falar assim, não entendi nada do que você falou. Por favor, me explica melhor. Por quê? Porque ele fala uma coisa e a gente entende outra. Ainda mais se nós estivermos acompanhados ali de um irmãozinho que não quer que a gente ouça direito. Né? Então, um bom espírito, você pode perguntar várias vezes. Não entendi. Você está dizendo isso, isso, isso? Não, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo tal coisa. Mas essa tal coisa não pode ser entendida assim? Não, não pode por causa disso, disso e disso. Um bom espírito deixa tudo claro. E é fundamental que a gente entenda isso. Ele não coloca nenhum trabalhador da casa contra outro trabalhador da casa. Nunca. Se for um bom espírito comprometido exatamente com a falange de Cristo, né, Jesus, e com o trabalho que a casa desenvolve em nome de Jesus. Então, um bom espírito não reclama. Você pode falar, perguntar quantas vezes forem necessárias. Vamos em frente, chegamos ao item 10. A questão 10. A não ser que alguém queira falar alguma coisa. Não. Vamos lá. Item 10. Os bons espíritos nunca ordenam, não se impõem, aconselham, e se não são escutados, retiram-se. Os maus são imperiosos, dão ordens, querem ser obedecidos e não se afastam, haja o que houver. Todo espírito que impõe trai a sua inferioridade. São exclusivistas e absolutos em suas opiniões. Pretendem ter o privilégio da verdade. Exigem crença cega e jamais apelam para a razão, por saberem que a razão os desmascararia. Então, veja que
a frase inicial é fundamental para nós entendermos, né? Lá no início está escrito assim: os bons espíritos nunca ordenam, não se impõem, aconselham. E ora, é óbvio, você dá o conselho, você apresenta as questões, tudo, e a pessoa não quer ouvir, tudo bem. Então, o que que ele vai ficar fazendo ali? Né? E por isso que ele coloca lá. Se não são ouvidos, né, eles se retiram, deixando as pessoas que estão ali ouvindo, né, o que ele está falando, ou escrevendo, né, fiquem com aqueles que eles consideram os melhores. Né? E geralmente são aqueles, os melhores são aqueles espíritos, para eles, né, para essas pessoas, são aqueles espíritos que, infelizmente, insuflam o orgulho do médium e fala: veja, eu sou um espírito superior, você é escutado pelos demais, você é um dos melhores médiuns da casa, você é isso, você é aquilo, e o médium fica todo elevado. Ele se acha o bom. E aí, um espírito desses começa a determinar: faça isso, faça aquilo outro. Ah, para ir no centro tem que usar, para as mulheres, saia branca, camisa branca, cabelo preso, né? Qualquer coisa assim. Para os homens tem que estar lá de calça branca, camisa branca, porque os bons espíritos superiores são todos, usam todos, são vistos todos de branco. E, portanto, passa todo mundo a seguir aquilo que aquele espírito está dizendo para fazer. E as pessoas engolem isso. E a gente precisa ficar atento. Os bons espíritos, não é, não criam situações como essa. Infelizmente, os maus espíritos, sim. Eles se impõem, eles falam um monte de coisas, apelam para a crença cega. O Espiritismo vem exatamente destruir exatamente isso, a crença cega, em que ele fala: apela para a sua razão. É razoável o que o Espírito está dizendo? Não, não é razoável. Muito bem. Se não é razoável, por que que você aceita aquilo que ele está falando? Né? O Antônio está apontando aí, eu acho que é essa questão da razão. Não sei se é isso, está pequenininho aqui para mim. Mas deve ser isso. É isso mesmo, Edu. É isso, né? Kardec, ele deixa muito claro, desde sempre, bom senso, usa a razão, analisa. E nós vamos perceber que não dá para aceitar qualquer coisa que os espíritos venham, né, nos impor. Essa relação com a equipe espiritual que trabalha dentro de uma casa espírita, ou mesmo de um médium que não trabalha dentro de uma casa espírita, ela tem que ser pautada sempre pelo bom senso, pelo estudo, pela diminuição do orgulho, pelo aumento da humildade, da bondade, do amor ao próximo, daquilo que é fazer sem exigir recompensa. É isso. Né?
Então, é fundamental que a gente estude esses aspectos e verifique a grande diferença que existe. E o Espiritismo nos chama a atenção, não dá para ter uma fé cega. Mesmo a questão da reencarnação, que para muitas pessoas não é uma coisa resolvida, até mesmo tem gente espírita que acredita, mas é uma acredita, você entende? Acredita. Porque os espíritas falam que tem a reencarnação. Mas a hora que chega mesmo, a pessoa dá aquelas balançadas, né? Mesmo na questão da reencarnação, é preciso ter bom senso e usar a razão para entender que ela é um fato, porque senão a teoria espírita não explicaria, né, toda a desigualdade que a gente conhece, que a gente vive nesse planeta. Seja desigualdade social, né, seja de desigualdade entre as criaturas, umas que nascem doentes, outras que nascem saudáveis, e assim sucessivamente, né? Por isso, a razão é fundamental a gente entender que todos os aspectos doutrinários se fundam no bom senso e na razão. E somos instados a entender e agir nessa direção. Conseguir entender e explicar os assuntos, né, com essa condição. Fala, é Antônio, é isso? Isso. Eduardo, e esse ensino que nós estamos recebendo aqui, ele é para a vida nossa, encarnado. Diante desse monte de notícia, desse monte de... Hoje agora ganharam um nome, mentira, ganharam um nome bonito agora, em inglês, né? Fake news. Mas é mentira mesmo, né? As pessoas tentando nos enganar e tal. Isso vale também, é para a gente usar a razão. Ver se aquilo que está sendo dito faz sentido, não faz, pesquisar. Depende de ganhar a liberdade mesmo. A liberdade é isso. É você entender o que está acontecendo, né? Uhum. E é interessante como a doutrina espírita é para a vida mesmo, no nosso dia a dia, como encarnado também, né? Eu acho que a gente vê o tempo todo fazendo a massa de manobra, né? Usando o efeito gafanhoto. E a gente tem que saber por que quem está indo atrás de uma determinada ideia, ideologia, entender, né? Senão você fica maluco, né? E se machuca muito. Eu acho interessante também, não só dentro do trabalho mediúnico, a gente também trazer isso para a nossa vida, né? Esse ensinamento que está sendo trazido nessa questão 267. Então, é isso mesmo, é para a vida. Lembrando, né, que assim, quando Jesus veio e trouxe o Evangelho, né, era o sermão da montanha. Ele é uma conduta de vida. E nós, 2000 anos depois, ainda ficamos com dificuldades de aplicar esse Evangelho na nossa vida, né? É fogo. Mas é isso mesmo. Você está falando alguma coisa? Porque eu não estou vendo. Não estou não, porque nós já estamos nos últimos 5 minutos, viu? Não sei se você está... Não, então, alguém quer falar alguma coisa aí? Eu queria só fazer adicionar aqui que eu acho que assim, os bons espíritos, na verdade, eles sempre respeitam o nosso livre-arbítrio, não é? Então, acho que uma boa forma também, né, da gente identificar quando acontece é exatamente isso, né? Se tem alguma afronta ao nosso próprio livre-arbítrio, não é? Porque se tiver, é porque não é um espírito já mais elevado, mais um espírito superior, vamos chamar assim. Então,
É o que está colocado lá no comecinho, né? É verdade. Eles não são ouvidos, eles se retiram. Ou seja, eles nos deixam com o livre-arbítrio, né? A escolha é nossa, né? E a ideia é que a gente aprenda a fazer boas escolhas. Não é É. isso? Muito bem. Então, nós vamos parar por aqui hoje e vamos recomeçar na questão 11, na próxima semana. Tudo bem? Aí a gente volta depois para a lição do Seara dos Médiuns para entendê-la agora dentro de todos esses conceitos que nós relembramos aqui. Beleza? Quem é que vai fazer a prece de encerramento para nós? Yara, você está aí? Olha, Yara não está aí hoje. Estou sim, aqui até eu chegar. Estou longe do computador. Ótimo, então, por favor, faz aí a prece. Queridos amigos, neste momento, elevamos nosso pensamento a Jesus, nosso mestre querido, a equipe espiritual que nos acompanha no estudo, que nos fortalece a cada dia. E agradecemos por essa oportunidade tão rica de aprender, de estudar e, consequentemente, colocarmos em prática o que aprendemos no nosso dia a dia. Com amor ao próximo, à nossa família, boas vibrações, atitudes positivas, enfim. São tantos ensinamentos que só nos enriquece o espírito da nossa evolução. E agradecemos, Senhor, mais uma vez por estarmos aqui, ofertamos a prece do Pai Nosso, ao nosso irmão mais necessitado. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, nossas dívidas, como perdoamos nossos devedores. As nossas ofensas, como perdoamos os nossos ofensores. Não nos deixe, Senhor, entregues às tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Boa semana para todos.